Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. Aumentam as suspeitas de um possível envenenamento de Alexei Navalny, o líder da oposição russa internado de urgência este domingo. A Roménia está em estado de choque depois de um homem assumir a autoria de homicídios que as autoridades podiam ter evitado. Planeta Terra em alerta, 29 de julho. A partir de hoje, a humanidade está a viver a crédito. E para ver no fim do jornal, um ciclista português que pedalou de Bruxelas a Lisboa por uma causa. A oposição acredita que Alexei Navalny foi envenenado. O líder do partido opositor russo foi transferido de urgência este domingo da prisão para um hospital com sintomas de um ataque alérgico. Navalny já teve alta, mas as suspeitas de envenenamento aumentam. As suspeitas de que o líder da oposição na Rússia terá sido vítima de envenenamento levaram vários apoiantes ao hospital para onde Alexei Navalny foi transportado. Cerca de 2 dezenas deles e até mesmo jornalistas em trabalho foram detidos pelas autoridades. Navalny, que cumpriu uma pena de prisão de 30 dias por convocação de um protesto não autorizado, foi internado após sofrer o que foi apresentado como uma grave reação alérgica. O hospital ainda não divulgou um diagnóstico oficial, mas segundo a médica pessoal do ativista, este apresentava uma inflamação grave no rosto, sobretudo nas pálpebras, e vários abscessos no pescoço, peito e costas. Anastasia Vassilieva escreveu no Facebook que conseguiu falar rapidamente com Navalny, mas que não a deixaram examiná-lo, declarando que pode estar em causa a possibilidade de envenenamento. Já a advogada do opositor Olga Mikhailova veio manifestar a sua estranheza, tanto mais que Navalny não terá qualquer histórico de alergias. O advogado anticorrupção foi encarcerado depois de apelar à manifestação que decorreu no passado sábado, na qual foram detidos mais de 1000 manifestantes. Na Roménia, um homem de 65 anos admitiu ter cometido os crimes de sequestro, violação e homicídio de 2 jovens. Uma delas, momentos após o rapto, conseguiu pedir ajuda à polícia 3 vezes. As autoridades só intervieram 19 horas depois. Um protesto que traduz uma imensa vaga de revolta na Roménia depois dos macabros homicídios de 2 jovens. Em causa está a atuação das autoridades acusadas de incompetência e de nada terem feito para impedir os crimes. Uma das organizadoras da manifestação frente ao Ministério do Interior, em Bucareste, declarava que neste caso foi a polícia que matou. Os organismos públicos não fazem nada em situações como esta, não são capazes de tomar uma posição ou de mostrar solidariedade para com as pessoas mais vulneráveis. Recorde-se que está em causa o rapto, violação, morte e incineração dos corpos de Alexandra Machesanu, de 15 anos, e Luisa Melenko, de 18. O caso já provocou a demissão do diretor da polícia romena e levou o presidente, Klaus Iohannis, a reconhecer publicamente que desta vez as instituições públicas não fizeram o seu trabalho, que é o de proteger o direito fundamental à vida. Georg Edinka, um mecânico de 65 anos, já assumiu a autoria dos crimes. Alexandra desapareceu na passada quinta-feira, apesar de ter conseguido ligar 3 vezes para a polícia e de haver testemunhas que fizeram o mesmo, com pistas concretas. A intervenção das autoridades só aconteceu quase um dia mais tarde, porque faltava um mandado judicial. A Áustria apresenta-se como um caso de sucesso na integração de migrantes. Desde 2015 chegaram ao país mais de 50 mil refugiados. No próximo ano, metade terá emprego. A taxa de emprego dos migrantes na Áustria está nos 44% e vai continuar a crescer. A informação é da Agência Nacional de Emprego Austríaca. A entidade pública tem a tarefa de fazer a ponte entre empresas e trabalhadores e adianta que a maior parte dos migrantes trabalha na construção ou na agricultura.
O diretor da Agência de Emprego acredita que o número de migrantes a trabalhar vai continuar a crescer. Metade terão emprego já no próximo ano. No próximo ano vamos ultrapassar a marca de 50% no que toca a migrantes que chegaram em 2015. A forte economia e o intenso empenho ajudaram-nos a alcançar este objetivo. Apesar das políticas restritivas, quase metade dos migrantes que chegaram à Áustria nos últimos anos estão integrados e com trabalho. A onda de calor não atinge só a Europa. O aumento da temperatura no Círculo Polar Ártico está a acelerar o degelo na Groenlândia e a provocar incêndios de grandes dimensões no Alasca e na Sibéria. A onda de ar quente, que nos últimos dias fez os termómetros na Europa atingirem máximos históricos, está a derreter os glaciares na Groenlândia e a preocupar os especialistas. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os fluxos atmosféricos estão a transportar o calor de África para o continente europeu e para a Groenlândia, provocando um aumento drástico da temperatura. De acordo com a Agência das Nações Unidas, os glaciares da Groenlândia estão a derreter a uma velocidade sem precedentes. Segundo dados do Portal Polar da Dinamarca, só em julho os glaciares perderam 160 mil milhões de toneladas de gelo. Os especialistas estão ainda preocupados com o aumento sem precedentes das temperaturas no Círculo Polar Ártico. Desde junho, a região já registrou mais de 100 incêndios florestais, desde o Alasca, na América do Norte, à região russa da Sibéria, na Ásia. Segundo a Agência Federal Russa para as Florestas, as chamas já lavraram mais de 2.300.000 hectares. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, só em junho estes fogos emitiram 50 megatoneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, o equivalente ao total anual de emissões da Suécia. O planeta Terra atingiu, no dia de hoje, o ponto máximo de uso sustentável de recursos naturais. A partir de agora, o planeta entrou em déficit ecológico e a humanidade vive a crédito. Estamos a pouco mais de metade do ano, mas a humanidade já usou mais recursos naturais do que a Terra é capaz de regenerar. De acordo com a Global Footprint Network, em 27 de julho, a humanidade terá usado o orçamento de recursos da natureza para todo o ano. Há 20 anos, a humanidade alcançava a data limite em 29 de setembro. O que significa que estamos a usar a natureza 1,75 vezes mais rápido do que os ecossistemas do nosso planeta podem regenerar. É contabilidade ecológica básica. Por um lado, calculamos quantos recursos usamos, quanta área é necessária para suportar toda essa produção de recursos e depois quanta temos disponível. E chegamos à conclusão, usando dados disponibilizados pela ONU, que a nossa procura excede a oferta em cerca de 75%. É como viver em 1,75 planetas, mas só temos um. A futura segurança dos recursos da humanidade fica assim comprometida. Os custos deste excesso ecológico global estão a tornar-se cada vez mais evidentes. Leva a alterações climáticas e eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Na Colômbia, a cidade de Zipaquirá foi o centro da festa do país com a vitória de Egan Bernal na Volta à França. O jovem ciclista fez história ao tornar-se no primeiro colombiano a ganhar o Tour. Aos 22 anos, Egan Bernal é já um herói nacional para os colombianos. O ciclista vencedor desta edição da Volta à França deu à Colômbia a primeira vitória na história da mais dura prova do ciclismo mundial e deixou a pequena cidade de Zipaquirá em euforia. Milhares de pessoas saíram às ruas para celebrar o feito do filho da terra, que confirmou neste domingo o triunfo no Tour. Senti-me como o Egan Bernal. Senti que estava a ganhar. Sinto-me uma vencedora ao lado de Egan Bernal. Especialista em montanha, Bernal começou a ganhar o Tour em Zipaquirá. A cidade está situada a mais de 2.600 metros de altitude e foi onde começou a aventura de Bernal nas bicicletas. Além de ser o primeiro colombiano a ganhar, Egan Bernal foi também o terceiro mais jovem de sempre a vencer a Volta à França. O ciclista português Filipe Gouveia pedalou de Bruxelas a Lisboa por uma causa: esclerose múltipla. O triunfo de um ciclista numa missão especial. Entre Bruxelas e Lisboa percorreu 120 km por dia, perto de 8 horas a pedalar. O objetivo,
apoiar doentes com esclerose múltipla e alertar a sociedade para a doença. Filipe Gouveia enfrentou 2.400 km com determinação. Saiu de Bruxelas no dia 10 de julho, chegou a Lisboa no dia 28. Desistir nunca foi uma opção. A principal força foi buscá-la a todos os doentes que eu conheci ao longo do caminho. Estar sozinho na estrada durante 8 horas em média é muito difícil, custa muito, o tempo não passa e esse é o principal problema. Depois tive algumas peripécias, desde uma pessoa que me caiu em cima, que saltou de uma varanda. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crónica e autoimune. As células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central. Os pacientes são geralmente jovens, em especial mulheres dos 20 aos 40 anos. Não há cura. Tive muita experiência, não só em França, como em Espanha e aqui em Portugal, com doentes, com associações, com organizações que mostraram que há muito que se pode fazer ainda e que muito que deve ser feito ao nível do tratamento, mas também do dia-a-dia destes doentes nas empresas, nos seus locais de trabalho, para que possam ter uma vida um pouco melhor. Para que possam ter vida melhor, apenas isso. A esclerose múltipla afeta mais de 8.000 pessoas em Portugal e 35.000 no Brasil. Filipe foi esperado como herói à porta da Sociedade Portuguesa da Esclerose Múltipla. Para assinalar a proeza, foi presenteado com uma roda de bicicleta adornada com fotografias. É tudo neste Euronews Noite. Fique desse lado. Até já.